Fala galera, nós vamos começar então agora a nossa semaninha 6, já passamos da metade do curso e não se preocupa em sair assistindo as semanas igual um doido, porque eu estou acelerando a gravação. Esse curso vai ficar disponível para vocês até o último dos vestibulares aqui dessa fase do meio do ano, tá? O último deles eu acho que é federal, só lá em julho, então você tem até depois de julho para assistir todas essas aulas. Eu aconselho que você acelere para aproveitar para todos os vestibulares, né? Não adianta você fazer um intensivo para vestibular depois que o vestibular passou. Não tem lógica. Muito bem, termologia, cara. Revisão rápida aí, ó. Escalas de temperatura e dilatação. Escala de temperatura, a gente tem as três principais escalas, Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Tem que ter uma noção dos pontos fixos, tem que ter, não tem jeito. Tá? 32, 212, 0 e 100, 273, 373. Mas acredito que um bom aluno aí de vestibular tem a noção desses pontos fixos. Trabalhando com os intervalos, a gente faz assim, né? Pegue o intervalinho, pegue o intervalão, dividam pelo outro e você tem a relação. Tosco, né? O intervalinho dá TF menos 32, o intervalão daria 180. Faço a mesma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui. Simplifico os denominadores e chego na equação de conversão de temperatura. Só que essa equação só pode ser usada nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Se você precisar de outra escala, aí você tem que montar os termometrinhos, você monta as escalinhas e resolve. Fechado? Não sai disso, não sai disso. Incidência. Razoável, até um pouquinho mais baixa, tá? Porque não sai muito disso. Mas a gente vai ver aí que tem questões interessantes. Questões da UniOeste, questões da Federal, questões da Unicentro, mais clássicas. Questões o EPG e o EM, cara, são entojadas, porque ele pede, na mesma questão, transformação, ele pede teoria, então você vai ver que tem umas somatórias de escalas de temperatura aí que você tem que tomar cuidado. Na parte de dilatação térmica, a gente sabe que dilatação é o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento de temperatura. Tem várias aplicações, tem ali trilhos, juntas de dilatação de trilhos, tem pontes, que são as juntas de dilatação de pontes, estou te mostrando as fotos aí, e tem lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica ela é usada como um termostato, né? É um dispositivo de segurança que desliga num superaquecimento. Vou te mostrar um videozinho. Eu peguei esse equipamento aqui, ó, que é aquele aquecedorzinho de ambiente, abri, desmontei ele e filmei bem de perto o acionamento da lâmina bimetálica. Muitos alunos nunca viram uma lâmina bimetálica acionando. Então a gente faz o desenho no quadro, quando a lâmina esquenta, ela enverga. Então vamos dar uma lembradinha nesse desenho? Eu tenho uma lâmina feita com dois metais. Tá? O metal vermelho, ele dilata mais. Então, quando eu aquecer essa lâmina, ela pega essa configuração aqui, ó. Pega essa configuração. Ela enverga para o lado da que dilata menos. A lâmina enverga para o lado da que dilata menos. E aí vou mostrar para você. Assiste o vídeo que você vai curtir ver uma lâmina bimetálica em funcionamento. Ela é bem pequenininha, mas assiste aí. Olá, galera. A gente vai mostrar aqui o funcionamento da lâmina bimetálica. Então a lâmina bimetálica é pequenininha. Essa daqui, ó. O equipamento está funcionando e ela está aquecendo. Daqui a pouco ela esquenta e abre. Olha lá, galera, a chapinha abriu, ó. Coloca contra a luz aqui, ó. Abriu. Agora aguarda um pouquinho. Agora vamos continuar então a explicação da nossa dilatação. A gente sabe que dilatação então tem de três tipos: a dilatação linear,
superficial e volumétrica. Equaçãozinha linear, é empírica, eu vou lá no laboratório e vejo do que depende a dilatação e monto a equação. A equação superficial e volumétrica, por dedução algébrica, elas são equações aproximadas. Funcionam muito bem, mas são aproximadas. Lembrando que o beta é 2 vezes o alfa e o gama 3 vezes o alfa. O que é cada letrinha? Variação do comprimento, variação da área, variação do volume. Comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Coeficientes, que depende de cada material, e a variação de temperatura. Fechado? Então aqui, ó, 2 tópicos que têm uma incidência razoável em qualquer vestibular. E o que a gente tem que fazer é algumas questões. Então vou resolver com vocês agora a questãozinha 2 e 3. As duas são de escalas e depois a gente pega mais uma de dilatação. Trocar a telinha aqui e vamos lá. Vários turistas frequentemente têm a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit como medida de temperatura. Considerando que quando um termômetro graduado em Fahrenheit assinala 32, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo. E quando ele assinala 212, é o ponto de vapor. Em um desses países, um turista observou que um termômetro assinalava 74,3. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius, correspondente a essa observada pelo turista. José, suave, cara, tranquilíssimo, tranquilíssimo. É só utilizar a equação de conversão, a gente utiliza a equaçãozinha de conversão, jogando 74,3 na escala Fahrenheit. Então vamos ver. TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. No lugar do TF eu coloco 74,3 menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. 74,3 menos 32 dá 3, dá 2 e aqui dá 4. 42,3 por 9 igual a TC sobre 5. O TC vai dar, batendo na nossa calculadora para ganhar tempo rapidinho, 5 vezes 42,3, 5 vezes 42,3, dividido por 9, dá 23,5. Então, 23,5 Celsius. Tá aí, ó. Que vai dar a letra C. Questão clássica, tá? Eu não imagino uma questão clássica desse tipo assim, só para trabalhar com escalinha, por exemplo, na primeira fase da UEL. A UEL gosta de fazer um negocinho mais diferente. Então essa daí é mais federal, de repente UniOeste, uma PUC, coisas mais diretas, vestibulares mais clássicos, tá bom? Vamos agora na questão 3. Questão 3. Vamos compartilhar aqui. A temperatura é uma das grandezas físicas mais conhecidas dos leigos. Todos os dias, boletins meteorológicos são divulgados anunciando prováveis temperaturas máximas e mínimas de um período. A grande maioria da população conhece o termômetro e tem seu próprio conceito sobre temperatura. Sobre temperatura e termômetros, assinale o que for correto. A fixação de uma escala de temperatura deve estar associada a uma propriedade física, sim, normalmente a dilatação, que em geral varia arbitrariamente com a temperatura? Não, varia linearmente. Se for arbitrariamente, eu não consigo fazer uma escala. Ela varia linearmente. Grau arbitrário. Grau arbitrário é o grau Celsius, é o grau Fahrenheit, é o grau Newton, é o grau qualquer coisa. É a variação de temperatura que provoca, na propriedade termométrica, uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta mesma propriedade sofre quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Menino, que monte de variação que tem aqui, né? E variação disso, variação daquilo. Grau arbitrário. 1 grau Celsius. É a variação de temperatura que provoca no termômetro uma variação de uma unidade. Feito. 1 grau Celsius varia uma unidade no termômetro Celsius. 1 grau Fahrenheit varia uma unidade no termômetro Fahrenheit.
2, correto, correto. 4. Temperatura é a medida da quantidade de calor? Não, temperatura é mede o grau de agitação das partículas e calor é uma energia em trânsito. Não tem nem como você medir a quantidade de calor de um corpo. Então tá errado. Água é uma excelente substância termométrica? De jeito nenhum, porque a água tem a dilatação irregular. Perto entre 0 e 4 graus Celsius, ela dilata de maneira anômala, ela dilata ao contrário. Então não, a água não é uma boa substância termométrica. Substâncias termométricas, mercúrio, álcool, entendeu? São substâncias termométricas boas. 2 ou mais sistemas físicos colocados em contato e isolados de influências externas. Tendem para um estado de equilíbrio térmico, verdade, que é caracterizado por uma uniformidade de temperatura nos dois sistemas, correto. 2 ou mais sistemas, se eles forem colocados próximos, eles tendem ao equilíbrio térmico. 16 e 2, 16 e 2. Fechado? Facinho, de boa, sem problema nenhum. Vamos pegar um de dilatação. Escala. Até o 5 é de escala. Tá, agora vamos pegar um de dilatação. Vamos pegar a questão 6. Tá aqui, ó. Tá na tela. Questão 6 da UEPG. Considere uma garrafa de vidro totalmente cheia de água, fechada, submetida a alterações de temperatura. Assinale que for correto. Se eu colocar uma garrafa de vidro no freezer, ela estoura, hein, cara? Devido à dilatação irregular. Diminuindo a temperatura do sistema, desde que a água permaneça líquida, o volume da água diminui em relação ao volume da garrafa, criando espaço vazio no seu interior. José, tem que tomar cuidado com esse daí, hein? Tem que tomar cuidado, tá? Eu vou ler as outras afirmativas antes de tirar qualquer conclusão dessa daqui, tá? Vou ler as outras antes para tirar qualquer conclusão. Senão eu posso me dar mal, tá bom? Vamos voltar lá. Tá aqui, né? Sabe por quê? Tem aquele lance da dilatação irregular. Fica um pouco na dúvida. Vamos ver as outras. Se a variação de temperatura for de 15 para menos 5, a garrafa não se romperá. Se a variação de temperatura for de 15 para menos... Não, ela rompe. Ela rompe porque ela congela, né? Ela congela, o volume chega a aumentar em torno de 10%, então ela rompe. Essa é falsa. Sendo o coeficiente de dilatação da água menor que o coeficiente de dilatação do vidro, a dilatação observada da água não é real. Ó, se eu coloco um líquido dentro de um recipiente, então eu coloco lá a água dentro de um recipiente. O recipiente também dilata, mas eu não vejo. Não vejo. Eu vejo só a variação do volume, eu vejo só a água que transborda. Isso daí se chama dilatação aparente. Então, sendo o coeficiente da água menor que o do vidro, a dilatação da água não é a real. Verdade. Mas se ela fosse maior que a do vidro, também não seria real. Tá? A dilatação que eu observo é sempre a aparente. Até agora, a 4. E a 1 fiquei um pouquinho na dúvida. Aquecido o sistema, o volume interno da garrafa aumenta. Verdade. Enquanto que o volume da água permanece o mesmo. Não, falso. Falso. O volume da água também aumenta. Só a 4, voltando para 1. Diminuindo a temperatura do sistema, desde que a água permaneça líquida, o volume da água diminui em relação ao volume da garrafa, criando um espaço vazio no seu interior. Então a água está contraindo mais do que a garrafa. Cara, de verdade eu não sei se eu marcaria. Não sei se eu marcaria. Devido à faixa de 0 a 4 graus Celsius. Se eu pegar a faixa de 0 a 4 graus Celsius, eu deixo essa afirmativa falsa. O gabarito trouxe ela verdadeira. Não sei se eu marcaria, só deu uma verdadeira. É mais fácil você marcar quando é assim. Mas eu preferia não marcar e entrar com um recurso questionando essa afirmativa de que 4 até 0 graus, a água está no estado líquido e essa afirmativa é falsa. Diminuindo a temperatura de 4 a 0, o volume da água diminui em relação ao volume da garrafa? Não,
porque de 4 a 0 a água já dilata. Então a água vai aumentar em relação à garrafa. Eu não marco não, de jeito nenhum, e não aconselho você. Fechado? Cara, essa aula vamos ficando por aqui. Fizemos uma revisãozinha então aí de escalas de dilatação, inclusive usando uma experiênciazinha. Fechado? Um abração para vocês, até a próxima aula.